E aqui ao meu lado eu recebo no estúdio o repórter da Record TV, Bruno Piscinato. Difícil dar bom dia, né, Bruno? Hoje é realmente um dia trágico, principalmente para o esporte. Lídia, é difícil ter palavras nessa hora, né? Para o mundo esportivo, para o mundo jornalístico, a gente perdeu vários colegas, independente das emissoras. É um dia que era para se esquecer, na verdade, né? Mas infelizmente a gente está aqui para falar sobre isso. A Chapecoense era um time que se tornou querido por todo mundo. E todo mundo foi surpreendido hoje pela manhã com uma notícia dessa, um avião levando uma equipe de futebol, né? Futebol é saúde, é realmente muito complicado falar sobre isso. E a gente pode até colocar, assim, como a Chapecoense é um time que não tinha realmente um peso tão grande dentro do futebol nacional, por isso se tornou um xodó realmente de todo o país? A história da Chapecoense, ela é um pouco curiosa, né? Porque ela é um time novo, ela foi criada em 73, então é pouco tempo se a gente for comparar com grandes equipes do Brasil. Outra coisa, ela vem de um estado onde os clubes não são tão grandes quanto o estado de São Paulo, né? Santa Catarina não tem clubes tão grandes, e a Chapecoense é do interior de Santa Catarina, ela não está nem em Florianópolis, então assim, ela é um time pequeno de um estado que não tem tanta tradição, se organizou. Todo mundo dizia que a Chapecoense, nesse momento agora, era um exemplo de como se administrar futebol. Porque numa cidade pequena, sem tanto investimento, ela conseguia apresentar um futebol bonito e ela conseguia apresentar resultados. A Chapecoense, para você ter uma ideia, Lidiane, ela nunca foi rebaixada, a gente fala assim, porque ela subiu para o Campeonato Brasileiro na primeira divisão, né, há 4 anos. E ela se mantém na primeira divisão, mesmo sendo do interior, mesmo tendo um estádio acanhado, mesmo não tendo tanta torcida. E aí ela foi ganhando essa coisa pelo Brasil inteiro. Todo mundo passou a gostar da Chapecoense. É um clube realmente que assim, todo mundo passou a admirar, não só a gestão, mas também como se dedicava dentro de campo. E aí é triste, porque no principal momento da história do clube, a gente está falando de 73 para cá, eles brigaram em campeonatos catarinenses, depois chegaram no campeonato nacional, mas era um torneio internacional, né? A Chapecoense estava representando o Brasil numa Copa Sul-Americana, que dava vaga para a Libertadores. Era realmente um momento mágico da cidade, um momento mais especial. E num momento desse, uma tragédia dessa é muito triste. É claro que uma tragédia dessa não caberia em momento algum, nenhum, exatamente. Mas nesse momento, onde assim, algumas postagens, inclusive, que rodam pelas redes sociais, momentos antes do embarque, até dentro da própria aeronave, os jogadores comemorando, porque já era uma vitória, né? Sim. O simples fato de poder disputar aquela partida já era uma conquista muito grande. O técnico Caio Júnior chegou a falar algumas palavras realmente muito marcantes nesses últimos dias. Ele disse que se por acaso morresse, mas eu acredito que pela expressão apenas realmente da fala, se ele morresse naquele momento, ele morreria feliz pelo tanto de conquistas que ele havia conseguido. Exatamente, porque foi épica a chegada até esse momento, né? A gente estava comentando na redação do esporte agora da Record TV, de que a Chapecoense, para chegar nessa final, teve que passar pelo São Lourenço da Argentina. E o jogo de volta foi em Chapecó e foi épico porque, assim, estava lotado, a torcida se manifestando muito. E a Chapecoense precisava empatar. O jogo estava 0-0 até o último minuto do jogo. Teve um lance na pequena área, o jogador da Argentina chutou, era um gol certo. E o goleiro Danilo, que infelizmente estava no acidente, ele com o pé faz uma defesa milagrosa. E todo mundo falou que ele merecia uma placa. Então, assim, a forma como a Chapecoense chegou comoveu o país. Todo mundo queria acompanhar essa final para ver até onde a Chapecoense pode chegar. Então, assim, até pela forma como chegou, era uma coisa muito esperada, muito aguardada. E, de repente, essa tragédia leva tudo assim de uma hora para outra. Né? E até pelo fato de ser uma equipe pequena, contar com um estádio que não é tão grandioso que a Arena Condá, por isso então que essa partida seria realizada fora, né? Porque precisaria de mais de 40 mil lugares, não é realmente a instalação que poderia ser oferecida aqui no Brasil. Na verdade, a final é disputada em 2 jogos. O primeiro seria em Medellín, no time do Atlético Nacional. E o segundo jogo no Brasil não poderia ser, pelas normas da Confederação Sul-Americana, não poderia ser em Chapecó, exatamente pelo tamanho. Então, assim, é curioso, mas a última partida dessa equipe, desses jogadores que estavam no acidente, em Chapecó, foi essa vitória épica. É uma imagem fantástica do estádio completamente lotado, a torcida indo à loucura, essa defesa do Danilo no último minuto com os pés. Então, assim, é um jogo muito emblemático e acabou sendo
o último jogo desse grupo da Chapecoense no estádio, na Arena Condá, porque a final seria em Curitiba, né? E não tem como não deixar de prestar atenção? Por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, o Plínio Davi Filho, possivelmente estaria nesse voo, mas ele disse que acabou não optando por esse voo, justamente porque tinha agendas para cumprir aqui em São Paulo durante essa semana e no início da outra. O caso também de uma autoridade de Santa Catarina que deveria estar no voo, e a gente se pergunta, né, por que às vezes acontecem algumas coisas que nos tiram ali do que era o previsível. Recentemente, agora também saiu uma notícia que o filho do técnico Caio Júnior iria acompanhar o pai na viagem, mas não estava com a documentação necessária e acabou não embarcando e ficando no Brasil. É muito difícil tentar explicar, né, porque estar ou não estar. Alguns jogadores da Chapecoense não viajaram, porque não é todo mundo que poderia participar do jogo. Então, assim, é lógico que a gente tenta também se colocar no lugar das famílias e principalmente dessas pessoas que poderiam estar no voo. É um momento muito duro, acho que, para toda a cidade de Chapecó. Para o Brasil como um todo, a gente está aqui chateado porque tinham companheiros nossos de imprensa lá também. Então, assim, é um momento muito delicado, tem que tratar com muita delicadeza e, assim, realmente torcer e orar pelas pessoas que perderam esses entes queridos, né? Bruno, e foram muitas. Olha, a gente acaba de receber aqui a informação de acordo com a Telemedellín, o resgate dos corpos deve começar em instantes, justamente com a ajuda de profissionais da Cruz Vermelha. Lembrando que por volta do meio-dia, ou seja, daqui a 1 hora, um avião deve decolar aqui do Brasil, levando médicos, advogados e toda a estrutura profissional que possa, nesse momento, confortar de alguma maneira e ajudar, inclusive, no trabalho de reconhecimento desses corpos, no resgate às vítimas e também intermediar esse processo de liberação dos corpos para a chegada, infelizmente, aqui das pessoas que saíram com vida, saíram felizes, bem, como bem lembrou aqui o Bruno Piscinato, e infelizmente voltam nessas condições. Entre essas pessoas, Bruno, temos alguns profissionais, alguns companheiros, né? Exatamente. É triste, né, Lid, porque independente da emissora em que estamos, são companheiros de profissão. Então, assim, e no jornalismo esportivo, a todo momento a gente está junto dessas pessoas. Então, assim, de outras emissoras, mas que também trabalharam na TV Record, tem o repórter Vitorino Sherman, que estava atualmente na Fox, o comentarista Mário Sérgio, que também foi técnico. São pessoas que a gente convive, se não diariamente, constantemente, em alguns treinos, alguns eventos esportivos, e aí a gente acaba se colocando no lugar das famílias, né? E lembrando dessas pessoas. É muito triste. A gente tem companheiros também do sul do país que estavam viajando e cobrindo a Chapecoense. É realmente muito difícil, né? Imaginar que você está indo exercer o seu trabalho num momento feliz, numa final, e de repente acontece uma coisa dessas. E antes de falar até dessa percepção particular, Bruno, eu aproveito para lembrar aqui que na aeronave estavam 21 profissionais de imprensa e apenas um sobreviveu, o jornalista da Rádio Capital de Chapecó, Rafael Renzel. 20 não resistiram, são eles: Guilherme Marques, Ari de Araújo Júnior e Guilherme Lars, da Globo. Giovanni Klein Vitória, Bruno Mauri da Silva, Djalma Araújo Neto, da RBS, André Podiak, do jornal Diário Catarinense, Laion Espíndola, do Globo Esporte, Vitorino Sherman, citado agora há pouco, então, por Bruno Piscinato, foi nosso colega aqui da Record TV, Rodrigo Santana Gonçalves, Deva Pascovitch, Lilácio Pereira Júnior, Paulo Clemente e Mário Sérgio, da Fox. Mário Sérgio também, que por alguns anos foi nosso companheiro aqui na Record TV. Também estavam Renan Agnolin, Fernando Chardon e Edson Ebellini, da Rádio Oeste Capital de Chapecó. O narrador Gelson Galiotto e Ivan Anoleto, da Rádio Super Condá, Douglas Dornelles e Jacir Biavati, ambos da Rádio Chapecó. Destaque, então, 20 profissionais da imprensa morreram nesse voo. Infelizmente, muitos conhecidos por você, né, Bruno? Sim. Porque eu acredito também que, assim como na televisão, no jornalismo, o esporte, os profissionais que lidam diretamente com as notícias do esporte, é um meio muito pequeno e todo mundo acaba se encontrando, se cruzando nas transmissões. Exatamente. Assim, num evento esportivo, o Vitorino, eu tive o prazer de conviver quase que diariamente durante a Copa do Mundo. A gente cobriu a Seleção Brasileira, ele pela empresa dele, eu pela Record. E, assim, mas cordial, como sempre, né? Sempre, todo momento você passa um bom dia, uma boa tarde, toma um café junto, fala alguma coisa sobre o treino. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente fica pensando ali poderia ser qualquer um de nós, assim, que poderia estar viajando num voo para
cobrir um evento esportivo, assim. Então, nessa hora é muito difícil de pensar que está tão perto da gente, né? Passou ali do lado, né? Passou bem ali ao lado. Eu acredito que você, nessas coberturas esportivas, assim como os jornalistas, enfim, de uma forma geral, os jornalistas da hard news mesmo, daquele noticiário diário, estão, digamos, mais acostumados com essas fatalidades. Porque nós noticiamos aqui mortes, crimes, violência. Agora, o esporte é visto como aquele momento de descontração, de energia ali no auge, né? No máximo, notícia triste é realmente a dispensa de um técnico ou de um jogador, enfim, brigas de torcida, não tragédias. Dificilmente lidar com morte, como você falou. Hoje, o jornalismo esportivo está todo voltado para a Chapecoense e para um motivo desse. Então, assim, não é uma coisa que a gente está acostumado e choca. Né? Choca ter que lidar com um companheiro de profissão, que no caso faleceu, jogadores que... A Chapecoense, é bom lembrar, a Chapecoense disputou com o Palmeiras agora o último jogo, onde o Palmeiras se sagrou campeão. Esses jogadores estavam domingo agora, aqui, próximo da Record TV, no Allianz Parque, exercendo uma atividade saudável, né? Aptos, sim, saudáveis, jogadores bem fisicamente e que partiram assim numa tragédia. É muito complicado de imaginar que isso aconteceu. A notícia, quando eu acordei hoje, é chocante. Você fala assim, não é possível. É pegadinha, né? Por um momento você fala, não é possível, deve ser alguma, enfim, brincadeira que esteja acontecendo entre os jogadores rivais. E chocou o mundo todo porque é o maior acidente aéreo envolvendo uma equipe esportiva. Assim, a gente já teve outros acidentes aéreos envolvendo clubes de futebol na Inglaterra, na Itália, mas nunca morreu tanta gente, né? Nunca tiveram tantos envolvidos. E isso está repercutindo mundo afora. Tinham jogadores na Chapecoense, um dos principais jogadores da Chapecoense, o Kleber Santana, ele passou por clubes como São Paulo, como Santos, ele jogou muito tempo no Atlético de Madrid, na Espanha. Então, assim, a comoção na Espanha está sendo muito grande, é um jogador que era conhecido por lá. Então, assim, ninguém parece entender como é que uma aeronave de um time... Não era um time pequeno, assim, de divisões pequenas, que não tinha estrutura. Não, era um time de primeira divisão que estava viajando, que pegou uma aeronave com todo o suporte e, de repente, acontece isso. É muito complicado. E essa aeronave, ainda há informações que circulam pela imprensa local, lá da Colômbia, de que essa aeronave teria sido a responsável, a mesma utilizada no transporte de Messi. Sim. Há pouco tempo, quando teve a disputa, isso, né? Quando a Argentina teve que voltar para a Argentina, né? Eles utilizaram exatamente a mesma aeronave. Curiosamente, nada a constatar com a aeronave, mas teve também uma turbulência chegando à Argentina, onde o Messi passou mal. Então, assim, a gente fica pensando, mas como é que o Messi lá em Barcelona pode estar pensando no acidente da Chapecoense? Mas está tudo muito envolvido. Então, assim, é do cara pensar de que a aeronave que ele voou há menos de 15 dias e essa aeronave caiu. Então, está muito perto de todo mundo. Como a gente acabou de falar dos colegas jornalistas que a gente conhece, para o jogador também. Então, o jogador fica imaginando, a vida de jogador é muito complicada. O cara joga, aí ele viaja, aí ele volta, ele está sempre num avião. E isso, ver o que aconteceu com a Chapecoense vai trazer um trauma, inerente. Enorme. E, de qualquer maneira, é muito bonita essa solidariedade e comoção entre os clubes, né? Mesmo adversários, é quase que instantânea a comoção nas redes sociais. E hoje é legal a gente falar, aqui em São Paulo a gente está acompanhando na redação e até para ver como é que os clubes vão se manifestar, a maioria dos clubes cancelou os treinamentos. Santos cancelou o treinamento, Corinthians confirmou o cancelamento do treinamento, o São Paulo, como vocês já devem ter colocado, cancelou a apresentação do Rogério Ceni e cancelou também o treinamento. Não tem clima, né, Lidia? Assim, é um momento que... Como é que você vai levar um jogador? Porque jogadores se conhecem, por mais que não tenham jogado juntos, é como os jornalistas, eles já foram adversários, então você conhece a pessoa. Como é que você vai acordar, ver que caiu um avião e ir para o campo treinar? Então, assim, os clubes estão se manifestando, a solidariedade está existindo. A final da Copa do Brasil, que seria amanhã, cancelada. Ainda está a questão da última rodada do Campeonato Brasileiro, que seria no final de semana, no domingo. Ninguém sabe como é que vai acontecer, porque a Chapecoense tem um jogo contra o Atlético Mineiro. É um jogo que, aparentemente, não muda nada para o campeonato, porque o Atlético Mineiro não vai sair da quarta posição. Então, mas como lidar, né? Como fica? E ainda, agora, cadê o time? Por exemplo, de qualquer forma, a final da Sul-Americana seria disputada. É amanhã, 9h45 da noite. Quer dizer, como é que ficam essas decisões? Claro que todo mundo, nesse momento, ainda torce para que esse número seja revertido, mais sobreviventes surjam ainda, milagrosamente, assim como esses foram encontrados, mas também difícil prever como é que vai ser o futuro, o destino da Chapecoense de forma prática, não tem como a Chapecoense entrar em campo, é isso. Por mais que,
impensável pela tragédia, mas mesmo se fosse pensar praticamente, não tem jogador suficiente para colocar dentro de um gramado de futebol, não tem como a Chapecoense jogar contra alguém. Então a final da Sul-Americana foi adiada. A gente até acompanhou também pela imprensa de Medellín uma declaração do presidente do Atlético Nacional de Medellín, que seria o clube que iria enfrentar a Chapecoense. Ele emocionado, assim, com lágrima nos olhos, realmente preocupado mais com a situação dos familiares aqui do Brasil do que propriamente com o jogo. Chegou numa esfera de que o esporte ficou em segundo plano. Então ninguém está se importando com o que vai ser, com o que seria a final da Sul-Americana ou como seria a última rodada do Campeonato Brasileiro. O esporte parou. Assim, dá para dizer hoje que o esporte no Brasil, na América do Sul, parou e no mundo, de certa forma, está de luto. E a cidade de Chapecó, né, onde tem a sede, enfim, que abriga todo o time, muitos empresários da região, justamente porque já estavam se preparando, a cidade toda em festa, para acompanhar a final que aconteceria, os empresários acabaram dispensando todos os funcionários, então é uma comoção muito grande. As aulas foram canceladas, a gente teve informação. Aulas canceladas, então a cidade parou, realmente é luto completo, em função da solidariedade e esse amor. É como se a gente imaginar que a cidade gira em torno disso, né? É lógico que ela tem, como você disse, empresários, algumas indústrias, a cidade tem a sua vida própria, mas a Chapecoense era, vamos dizer, o lazer, a diversão, o entretenimento, tudo dessa cidade. Uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, então assim, a Chapecoense significa muito, né? E de repente você não tem mais o time sumiu, né? Então, é realmente muito difícil o que deve estar passando agora na cidade de Chapecó. Bruno, você como profissional, como ser humano, enfim, nesse momento, é claro que você está muito angustiado, comovido por tudo que aconteceu, mas o que fica? Qual a lição que a Chapecoense deixa? O que a gente pode tirar de lição? Afinal, tudo que acontece, a gente tem que tirar sempre um lado talvez não tão positivo, mas menos negativo de tudo isso, do legado desses jogadores, enfim, o auge. O que acontece? Eu acho assim, o mais importante agora nesse momento é a gente respeitar a memória dessas pessoas que estavam lá, dirigentes, jornalistas e principalmente jogadores que levavam o nome da Chapecoense em diante. Eu acho que isso vai ser feito pela cidade, vai ser feito pelo Brasil, mas assim, respeitar essa memória e ter calma. Eu acho que a Chapecoense não vai se reinventar da noite para o dia, né? É difícil imaginar. No ano que vem a Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas de que forma? Então, assim, é também ter calma com a Chapecoense. Eu acho que da mesma forma que eles tiveram esse tempo para se estruturar e chegaram como um time estruturado, eu acredito, torço, eu vou orar para que eles consigam se reestruturar, para que essa cidade... Porque envolve muita coisa, né? Se a gente pensar 75, ou não chegamos a esse número fechado, de pessoas mortas, quantas famílias estão envolvidas? Se a gente aumentar isso, a gente vai chegar a 200, 300, 500 pessoas envolvidas com essas mortes, diretamente, né? Então, assim, eu acho que é um caminho difícil se reestruturar, mas é possível. A gente tem um exemplo também falando de tragédias esportivas, né? No esporte americano, na década de 70, um time de futebol americano universitário importante, o avião também caiu, muitas pessoas também morreram, a cidade também era relativamente pequena e demorou-se aproximadamente 10 anos para se reestruturar aquele time como ele era, mas se reestruturou. Então eu acredito nisso, assim, eu acredito e torço muito, que não importa se vai se demorar 1 ano, 2 anos, mas que a Chapecoense se reestruture e que ela volte a ser a Chapecoense querida por todo mundo que gosta de esporte, pela cidade de Chapecó, e assim, que ela volte aonde ela merece, que ela volte ao cenário e a postura que ela tem hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. A gente torce por isso e não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Tá ótimo, Bruno. Olha, muito obrigada por tudo aqui. Boa cobertura para você também. É a nossa solidariedade, o jornalismo com o esporte, nesse momento, infelizmente, unidos nessa tragédia. É lógico, vamos seguir acompanhando. Muito obrigada mesmo pela participação. Foi um prazer.